Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos lá fazer um bate-papo então rapidinho para a gente discutir um pouquinho sobre essa postagem que eu fiz ontem da parte de reposição volêmica ou droga vasoativa. Então vamos lá, essa aqui foi a postagem, né, que eu tinha colocado. É uma foto de um monitor, de um caso que eu anestesiei um tempinho atrás. E aqui eu perguntei, né? O paciente começou a ficar hipotenso, uma PA sistólica de 87 por 55, ainda estava com uma média de 68, muito bom. Uma frequência de 80, mas aqui a frequência basal desse paciente era de 50, então para 80 já estava taquicárdico para esse paciente. Eu perguntei, o que você faria, né? Droga vasoativa ou volume? Essa aqui foi a resposta, 76% volume, legal, foi o que eu comecei a fazer também. 24% droga vasoativa. A gente teve aí 2.235, na verdade, visualizações, mas de votação aqui deu 1.300 pouquinhos votos, tá? Então a grande maioria volume. Legal, por quê? E é isso que a gente vai fazer esse bate-papo bem rapidinho, mas o pulo do gato, a sugestão tá aqui, ó. Essa oscilação que a gente tem da pressão arterial sistólica e diastólica, né, da nossa pressão de pulso, e dessa oximetria também, a gente está vendo que está tendo uma variabilidade da oximetria. Vamos entender então o conceito fisiológico, vamos entender um pouquinho o porquê que esta variação da pressão de pulso, para a gente aqui é o pulo do gato, para a gente poder fazer ou volume ou droga vasoativa. Toda vez que a gente estiver falando de variação de pressão de pulso, que é um dos monitores que a gente usa principalmente para reposição volêmica, a gente está falando aqui sobre interação coração-pulmão. Então nunca pensem apenas no coração, na hemodinâmica, sempre pensem também na respiração. Então para isso existe alguns pré-requisitos. A primeira coisa é que o nosso paciente está anestesiado em ventilação mecânica, ok? Com pressão positiva. É preciso lembrar disso porque a fisiologia da respiração espontânea, que é o que estamos agora, é totalmente diferente. A fisiologia da respiração espontânea, a gente faz uma contração diafragmática, eleva arco costal, uma pressão negativa pleural para poder inspirar. Na ventilação mecânica é diferente, é uma ventilação com pressão positiva. O momento inspiratório, a gente não faz uma pressão negativa intratorácica, o que a gente faz, na verdade, é uma pressão positiva. Então, a partir de agora a gente tem que pensar na inter-relação coração-pulmão. E por que eu quis fazer esse bate-papo com vocês? Porque se a gente lembrar da fisiologia, novamente, a gente não precisa decorar nada. Então vamos entender como é que funciona a relação coração-pulmão, que a gente vai entender todas as variáveis dinâmicas de reposição volêmica, tá? Inicialmente aqui, então, eu vou desenhar a parte respiratória, beleza? Então a gente tem aqui uma curva, e essa curva aqui significa pressão de via aérea por tempo, ok? É a nossa curva de ventilação mecânica. Então eu vou fazer uma curva de ventilação mecânica num modelo controlado a volume e não um modelo a pressão, tá bom? Então, numa ventilação controlada a volume, a gente sai de um valor que é a nossa PIP, ok? A partir daí, a gente tem um momento inspiratório, então você tem um componente resistivo e o componente elástico da curva. Isso aqui está na aula de ventilação de curvas e loops, tá? Quem está na página do YouTube, quem tiver dúvida ainda nessa curva, dá uma assistidinha lá naquela aula. A gente bate uma pressão de pico, faz uma pausa inspiratória, vem para uma pressão de platô e depois a gente expira. Então a gente volta para a nossa PIP. Então essa é uma curva de pressão por tempo de uma ventilação controlada a volume, aonde a gente sai da PIP, componente resistivo, componente elástico, pressão de pico, pausa inspiratória, pressão de platô e volta para a PIP. Muito bom. Então o que a gente tem aqui? Eu já vou fazer aqui uma divisória. Nós temos aqui neste ponto, ok? Uma fase que é a fase inspiratória e uma fase que é a fase expiratória, beleza? Porque isso são diferentes pressões dentro do tórax. Fase inspiratória, pressão positiva intratorácica. Fase expiratória, a gente não tem essa pressão positiva dentro do tórax. Bom, essa é a curva de ventilação.
Eu não falei que é uma interrelação coração-pulmão? Se é uma interrelação coração-pulmão, agora eu vou falar sobre a hemodinâmica, sobre o coração, e eu vou plotar o coração em cima dessa curva de respiração, ok? Então a primeira coisa que a gente precisa lembrar do nosso coração. A gente tem o lado direito do coração e o lado esquerdo do coração. Apesar de eles estarem ligados em série, eles funcionam em paralelo. O coração direito é um coração de baixa pressão, o coração esquerdo é um coração de alta pressão, a gente sabe disso. Eles têm um funcionamento em paralelo. Então a gente precisa distinguir. Então eu vou desenhar aqui para facilitar, ó, coração direito em azul, beleza? E o coração esquerdo em vermelho, tá bom? Tanto o coração direito quanto o coração esquerdo, ele tem pré-carga e pós-carga. Então o meu coração direito, ele tem pré-carga e ele tem pós-carga. E o meu coração esquerdo, ele tem pré-carga e ele tem pós-carga. Vejam que agora eu estou plotando a parte hemodinâmica em cima da parte respiratória. Então vamos raciocinar em conjunto. A gente está falando do momento inspiratório, onde eu tive um aumento da pressão intratorácica para uma ventilação com pressão positiva. Quem é a pré-carga do coração direito? A pré-carga do coração direito são as cavas, inferior e superior. Se eu tenho um aumento da pressão intratorácica, o que acontece com o meu retorno venoso para o meu coração? Diminui. Então, eu tenho uma redução da minha pré-carga do lado direito do meu coração durante a inspiração. Agora vamos pensar na pós-carga. Quem que é a pós-carga do lado direito do coração? É o pulmão. Nós estamos bombeando o sangue do ventrículo direito para o pulmão. Agora raciocinem comigo, nós temos o alvéolo. Por cima desse alvéolo nós temos os capilares pulmonares. Quando a gente faz uma inspiração com pressão positiva e a gente aumenta o tamanho desse alvéolo, esses capilares que estão na superfície do alvéolo, eles vão colabar. Se esses capilares colabam no momento da minha inspiração, imaginem, eu estou colabando todos os capilares pulmonares, falando de uma forma radical, no momento da inspiração. Ou seja, esse meu ventrículo direito, ele vai bombear contra o capilar pulmonar que está colabado. Portanto, a minha pós-carga do ventrículo direito durante a inspiração com uma ventilação com pressão positiva está aumentada. Então, nós temos um aumento da nossa pós-carga do lado direito. Pessoal, qual é a resultante disso? Eu tive uma queda da pré-carga e um aumento da pós-carga. O que acontece com o nosso débito cardíaco do lado direito? O nosso débito cardíaco do lado direito vai estar reduzido, ok? Então esta aqui é a resultante no momento do lado direito do nosso coração durante a inspiração. Legal, vamos raciocinar agora do lado esquerdo. Então vamos lá, lado esquerdo eu vou colocar aqui em vermelho. Da mesma forma, eu tenho uma pré-carga e uma pós-carga do lado esquerdo. Do lado esquerdo, quem que é a pré-carga do átrio esquerdo e ventrículo esquerdo? Pulmão, correto? Então, durante a inspiração, eu distendi o alvéolo, colabei aqueles capilares alveolares, já vimos isso. O que vai acontecer com esse sangue que está dentro do capilar pulmonar? Ele vai ser ordenhado para frente, porque ele colaba, então eu vou empurrar esse sangue para frente. Empurrar para frente significa ele vai chegar no meu átrio esquerdo para depois chegar no meu ventrículo esquerdo. Ou seja, durante a inspiração com pressão positiva, nós temos um aumento da pré-carga do lado esquerdo. Então vamos colocar aqui um aumento da pré-carga do lado esquerdo do meu coração. Vamos agora raciocinar a pós-carga. A pós-carga é um pouco tricky, porque quem é a pós-carga do lado esquerdo do coração? Resistência vascular sistêmica, inicialmente a aorta. A aorta ela é extrapulmonar e ela está fixa para a vertebral. A gente sabe que tem o arco da aorta, vai para a região posterior, região paravertebral, a aorta ela está fixa. Imagine que durante a inspiração, o nosso pulmão ele distende e o nosso arco costal ele sobe. Quando eu faço essa distensão do pulmão e essa elevação do arco costal, a aorta que está lá no meio, ela faz isso. Ela distende junto durante a inspiração. Então perceba, durante a inspiração eu tenho uma elevação do meu arco costal, porque eu aumentei a pressão intratorácica, e a aorta ela vai se distender junto. Portanto, eu tenho uma redução da minha pós-carga
do lado esquerdo. Pessoal, a gente está falando no mesmo momento inspiratório. Agora do lado esquerdo do coração. Qual é a resultante do débito cardíaco do lado esquerdo? Eu tenho um aumento da pré-carga com uma redução da pós-carga. Portanto, meu débito cardíaco estará aumentado do lado esquerdo. Meu débito cardíaco estará aumentado do lado esquerdo. Olha só que legal. No mesmo momento inspiratório, o meu lado direito eu tive uma queda do débito cardíaco e o meu lado esquerdo eu tive um aumento do débito cardíaco. Então, primeiro, a resposta não é fixa. O que acontece com o débito cardíaco na inspiração? Quem tiver um conhecimento superficial, uns vão falar aumenta, outros vão falar diminui. Depende, lado direito ou lado esquerdo do coração, porque eles funcionam em paralelo, lembra? Agora, olha só, aquela nossa curva da pressão arterial, essa curva aqui, essa curva aqui, que eu coloquei lá na postagem, ou até mesmo o nosso oxímetro de pulso, isso é o lado direito ou o lado esquerdo do coração? Isso é o lado esquerdo do coração. É a artéria radial que a gente está monitorizando. É o capilar digital, que é o pulso digital que a gente está monitorizando. Portanto, isso aqui é o lado esquerdo do coração que nós estamos monitorizando neste momento. Então, vou descer aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, durante a inspiração, a nossa pressão da artéria está assim, ó. Está uma pressão elevada, um pulso elevado, beleza? Agora vamos para a expiração. Vamos para o nosso momento, vamos para o nosso período da expiração. Muito bom. Vamos raciocinar. Esse sangue que estava do lado direito, ventrículo direito, foi bombeado para o pulmão. Ele vai passar pelo pulmão e ele vai chegar do lado esquerdo. Esse período de sair do lado direito e chegar do lado esquerdo tem um nome, é tempo de trânsito capilar pulmonar. É o tempo que demora do sangue sair do lado direito, passar pelo pulmão e chegar do lado esquerdo. Esse tempo de trânsito capilar pulmonar, ele demora aproximadamente de 3 a 5 batimentos cardíacos. Se ele demorou de 3 a 5 batimentos cardíacos, o que aconteceu? Agora que coincide com a expiração, saiu pouco sangue do lado direito, porque meu débito cardíaco estava reduzido. Passou pouco sangue pelo pulmão. Chegou pouco sangue do lado esquerdo. Portanto, nesse momento, a minha ejeção do lado esquerdo, meu débito cardíaco do lado esquerdo, vai estar o quê? Vai estar reduzido. Meu débito cardíaco do lado esquerdo estará reduzido. E por que o meu débito cardíaco esquerdo estará reduzido? Porque saiu pouco sangue do lado direito, passou pouco sangue pelo pulmão, coincidentemente na expiração, meu débito cardíaco do lado esquerdo estará reduzido. Novamente, a gente não está monitorizando uma artéria radial ou o pulso digital. O que vai acontecer agora, nesse momento, com a nossa artéria? Vai acontecer isso aqui, ó. A nossa pressão de pulso vai ser menor. Então, olha que legal. O que eu estou usando o termo? Pressão de pulso. O que significa pressão de pulso? Olha aqui, ó, eu tenho uma pressão sistólica e eu tenho uma pressão diastólica durante um momento inspiratório. Essa diferença entre pressão sistólica e pressão diastólica é a pressão de pulso. Quando? Na inspiração. Então aqui eu tenho uma pressão de pulso na inspiração. Agora eu vou lá para a expiração. Da mesma forma, eu tenho uma pressão sistólica e eu tenho uma pressão diastólica. Então veja, aqui eu tenho uma outra pressão de pulso. Agora na expiração. Então eu tenho uma pressão de pulso na ins e eu tenho uma pressão de pulso na ex. O professor Frederic Michard, na década de 90, o que ele mostrou? Que se nós fizermos uma formulazinha matemática que é a pressão de pulso na inspiração menos pressão de pulso na expiração, dividido pela média aritmética das duas, ou seja, pressão de pulso na ins mais pressão de pulso na ex, dividido por 2, que é a média aritmética, e multiplicado vezes 100, nós vamos ter uma porcentagem. E o que significa esta porcentagem? Ele mostrou que se esta porcentagem for maior do que 13%, quer dizer que a minha hemodinâmica está oscilando muito
com a minha respiração. Lembra? Dinâmica, coração-pulmão. Então, durante a minha respiração, a minha hemodinâmica oscila muito. Isso quer dizer que é um paciente responsivo a volume. E aí depois eu não vou me estender aqui, porque senão vai ficar muito longo, mas paciente responsivo a volume não quer dizer que o paciente precisa de volume. São outras coisas, quer dizer que ele é responsivo. E ele viu que isso, se for menor do que 10%, é um paciente que não é responsivo a volume. Quer dizer que a minha hemodinâmica ela varia muito pouco com a minha respiração. Entre 10 a 13 é a zona cinzenta. Pode ser que sim, pode ser que não. Então olha que legal. Isso aqui é um pulso inspiratório com um pulso expiratório. Isso aqui tem um nome. Esse nome é a variação da pressão de pulso. Ou seja, isso aqui é o delta PP. Variação da pressão de pulso, porque eu estou vendo um pulso na ins e um pulso na ex. Então isso já é uma variável dinâmica para saber se o nosso paciente ele é responsivo ou não a volume. Existem outras variáveis dinâmicas, ok? Então, se a gente pegar o pulso, como que a gente fez aqui, né? Na parte inspiratória e na parte expiratória, a gente tem a variação da pressão de pulso. Quais são os outros monitores que a gente tem? Pessoal, se a gente fizer uma conta e fizer a integral da curva desta área aqui, do meu pulso sistólico, eu consigo calcular o volume sistólico, beleza? Aí eu tenho um volume sistólico na inspiração e eu tenho um volume sistólico na expiração. E se eu fizer a mesma conta, mas agora não considerando a pressão de pulso, considerando o volume sistólico, eu tenho um outro monitor, que vocês já viram no EV1000, já viram no Vigileu, do Flotrek, que é um monitor chamado variação do volume sistólico, ou seja, é o VVS. É o mesmo princípio, mas um utiliza a pressão de pulso e o outro utiliza volume sistólico. Tem um monitor disponível no mercado, da Máximo, que ele faz esta conta aqui. Tá vendo esta conta da pressão arterial? Ele faz utilizando, tá aqui ó, ele faz utilizando o oxímetro de pulso. Olha como é que a dinâmica é semelhante. Tá vendo que aqui a gente tem uma pressão de pulso maior, uma maior? Tá vendo que aqui nós temos uma menor e uma menor? É claro, porque isso é o pulso digital. Então, se nós fizermos esta conta a partir do oxímetro de pulso, o que a gente tem? Um outro monitor chamado PVI, que é o índice de variação plestimográfica, ok? Que é o Plethysmograph Variation Index, que é o que a Máximo utiliza. Então, olha que legal, a gente tem aqui monitores dinâmicos, né? A gente tem o delta PP, a gente tem o VVS e a gente tem o PVI. Portanto, respondendo essa pergunta, se nós não temos o delta PP no nosso módulo, se nós não temos um Flotrek para ver um VVS, a gente pode simplesmente olhar a curva do oxímetro de pulso. Às vezes esse paciente não está nem com uma pressão invasiva, né? Às vezes o paciente está com a pressão não invasiva. E a gente sabe que está a cada 5 minutos, ou às vezes a cada 10 minutos, que eu particularmente não gosto, ou se um paciente começa a ficar hipotenso, a gente sabe que o manguito às vezes não mede, dá erro. Mas se a gente olhar o padrão da curva de oximetria e começar a ver que essa curva está oscilando muito, pessoal, esse paciente está ficando hipovolêmico. Eu nem preciso fazer a conta para entender que essa variação é maior do que 13%, ok? Então era isso, era esse bate-papo, foi rapidinho, 20 minutos, essa era a proposta, poder falar um pouquinho sobre o monitor dinâmico de reposição volêmica. Então quando a gente fala de monitor dinâmico, a gente está falando entre relação coração-pulmão, ok? Lembrar que aqui é uma ventilação com pressão positiva, e para isso tem alguns assumptions, né? Tem que ser ventilado com pelo menos 8 ml por quilo. Aí agora você começa a entender por que tem que ser 8 ml por quilo. Porque um volume corrente maior, é claro que o paciente vai ter uma oscilação maior. O paciente não pode ter arritmia, claro que não, porque senão como é que eu vou avaliar a pressão de pulso? E por aí vai. Então entender que é um paciente com ventilação com pressão positiva, que o coração funciona em paralelo, lado direito e lado esquerdo. Lembra de quem é a pré-carga e pós-carga.
a inspiração com pressão positiva, do lado direito a gente tem uma queda do débito cardíaco, enquanto do lado esquerdo a gente tem um aumento do débito cardíaco. Então a gente vai ter duas pressões de pulso no momento da ins e no momento da ex. Bateu o olho, dá para perceber quando é maior do que 13. Se não, é só fazer a continha do pressão de pulso na ins menos da ex, dividido pela média aritmética das duas, a gente multiplica por 100, tem uma porcentagem. Se essa porcentagem for acima de 13, responsivo a volume. Se for menor do que 10, não é responsivo a volume. Tá bom? Pessoal, vou deixar esse nosso bate-papo disponível daqui a pouco lá na página do YouTube e mandem aí seus feedbacks, qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Bom trabalho para todo mundo e keep safe aí do coronavírus. Um abração. Tchau, tchau.